Os saraus de poesia sempre foram promovidos em bibliotecas ou em casas de pessoas que gostam desse gênero literário. Mas um bar aqui em Campinas vem promovendo mensalmente um sarau que tem feito muito sucesso pelo ambiente inusitado. Todo bom botequim apresenta características semelhantes, independente da região ou do estado. A boa comida saindo da cozinha em porções generosas, a cerveja gelada e o ambiente democrático são premissas para qualquer candidato a bom bar. Mas o Estrela d'Alva no Jardim Santana, na região leste de Campinas, tem algo diferente. Tem literatura, música e arte, muita arte. Ou você acha comum entrar em uma birosca e dar de cara com um violoncelo, ou com um varal de xilogravuras, livros de poesias e poetas, muitos poetas. Para a juventude que vibra, eu quero amor para plantar. Há um ano é assim. Rafa Carvalho, filho do seu Manuel, dono do bar, poeta, músico e escritor, com muitas andanças pelo mundo, resolveu trazer para o ambiente do bar do pai a poesia que produz e fomenta em saraus país afora. A ideia de fazer o sarau surgiu de entender essa demanda da poesia voltar para o lugar dela, né? Um lugar de origem que é qualquer lugar, que é o lugar do povo, né? O lugar onde as pessoas estão. No Brasil veio passando por um processo cada vez mais de elitização e criou-se em torno da poesia essa ideia de pedestal, né? Que não é só da poesia, é da arte como um todo, e que a gente não acredita, na verdade. Então a ideia de fazer aqui era de trazer para perto das pessoas e de pensar a poesia para além do poema, pensar a poesia enquanto convivência, enquanto partilha. Partilha. Além das poesias, sorrisos e carinho mútuo, o seu Manuel partilha com os amigos do sarau caldos, petiscos e outras delícias que saltam da cozinha, e de graça. O bar lota, um caos organizado, em que escritores, músicos e intelectuais dividem o espaço com os vizinhos do bar. Simples, como a vida deveria ser. A gente troca com os nossos amigos, os nossos vizinhos, né? Não tem isso, você tem um livro publicado, ou se você escreveu o seu primeiro verso hoje, todo mundo está no mesmo lugar e todo mundo está no mesmo asfalto, todo mundo está no mesmo nível. Apesar do caos, o bar tem gerência. E que gerência! Matheus, de cima da experiência de seus bem vividos 6 anos, administra o bar. E claro que com um gerente charmoso assim, quem ousa mexer com a organização do sarau? Tem gente que vem de longe para ouvir e ser ouvido. E aqui eu estou vendo que é uma festa bonita, com música e poesia, né, com pessoas que se juntam numa cidade para levantar esse movimento de arte. Eu acho isso muito bonito. Aqui o erudito violoncelo partilha o palco com a viola caipira. O pedreiro poetiza o cimento da vida e o professor aprende o que ensina. Tudo no bar do seu Manuel, no sarau do D'Alva. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a TV Câmara Campinas apresenta hoje a segunda reportagem sobre o CNEPEM, onde está o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o primeiro abaixo do Equador. O CNEPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é uma organização social que tem como missão integrar competências singulares em laboratórios nacionais para o desenvolvimento científico e tecnológico e apoio à inovação no setor. Próximo à rodovia Ademar de Barros, a SP-340, conhecida como Campinas Mojimirim, possui 4 laboratórios referências mundiais e abertos à comunidade científica e empresarial. Trabalha em 4 eixos: instalações abertas aos usuários externos, pesquisa e desenvolvimento in-house,
apoia a geração de inovação nos setores da agricultura, da indústria e dos serviços e treinamento, educação e extensão. E a gente veio até o CNPEM, que faz parte do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, conhecer um pouco sobre pesquisas e trabalhos desenvolvidos aqui. Quem vai conversar com a gente agora é o Dr. Carlos Pacheco. Doutor, explica um pouco para a gente o que é o CNPEM e o que ele faz. O CNPEM é um conjunto de 4 laboratórios, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Nós temos 4 laboratórios que fazem pesquisa em 4 áreas diferentes. Um é o laboratório de luz síncrotron, depois nós vamos explicar o que é, para que serve a luz síncrotron. Mas na verdade é uma grande máquina de raio-x para ver a matéria. Nós temos um laboratório nacional de biotecnologia que faz desenvolvimento de drogas, fármacos. Nós temos um laboratório nacional de nanotecnologia que desenvolve nanotecnologias para várias aplicações. E nós temos um laboratório nacional de bioetanol, como o nome diz, desenvolve, na verdade, tecnologias para produzir etanol de 2ª geração. Aqui no CNPEM está o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o primeiro abaixo do Equador. Mas o que isso significa? Então, o que nós estamos vendo aqui atrás da gente é o que a gente chama de um acelerador de luz síncrotron. Ele, na realidade, o que ele é? Um acelerador, ele parece um círculo. Na realidade é o seguinte, você põe elétrons, tem um acelerador linear que a gente não consegue enxergar, que está enterrado aqui. Esse acelerador linear, ele joga um pacote de elétrons dentro de uma cavidade, de um tubo de vácuo, e ele fica girando nesse tubo de vácuo. Para girar no tubo de vácuo, esse pacote de elétrons ele tem que ser conduzido por um conjunto de ímãs, eletroímãs. Toda vez que a gente acelera esses elétrons, eles emitem luz, que a gente chama de fóton. Essa luz, ela sai aqui desse círculo na tangente. A gente vê nesse desenho aqui, na verdade, um conjunto de experimentos colocados nessas linhas tangentes a essa circunferência, que é onde está o anel de luz síncrotron. O que serve isso aqui? Na verdade, ele é uma grande máquina de raio-x para enxergar a matéria, qualquer tipo de matéria. Enxergar o que a gente não enxerga, então. Enxergar o que a gente não enxerga. Enxergar nanopartículas pequenininhas, enxergar moléculas, tá certo? Macromoléculas, enxergar um metal e entender por que tem uma falha numa solda, por exemplo. Enxergar uma fibra de plástico para saber qual é a estrutura interna da fibra. Então, muitas vezes no cotidiano que as pessoas estão usando, elas nem imaginam que tudo isso passou por aqui. Um pneu, uma fralda, certo? Um plástico, certo? As pessoas não podem imaginar, mas é assim, se você quer fazer e cada vez mais as empresas têm que fazer, elas têm que economizar material para não impactar no meio ambiente. Ela tem que desenvolver um material com dureza maior. Ela tem que desenvolver um remédio que cure uma doença para a qual você não sabe qual é a droga que vai desenvolver. Você tem que fazer pesquisa para saber o material que você vai usar, a economia que você vai fazer, a nanopartícula que você vai desenvolver, a droga para conduzir uma corrida. Precisa pesquisa. Isso aqui, na verdade, é uma grande ferramenta de pesquisa. Não quer dizer que isso aqui resolva os problemas, mas ele ajuda os cientistas a ter uma ferramenta esplêndida para poder fazer suas pesquisas e desenvolver soluções para os problemas que as pessoas têm no dia a dia. Mas se hoje esse laboratório é um sinônimo de avanço em tecnologia e pesquisa, o CNPEM não para por aí. Está em construção o projeto Sirius, nova fonte de luz síncrotron brasileira a ser inaugurada em junho de 2016. O nome é uma referência à estrela Sirius, a mais brilhante do sistema solar. O que é impressionante do nova máquina é que em 2019 ele vai ser a melhor máquina do mundo no estado da arte. Vai permitir, a nossa máquina atual tem 18 linhas de luz para fazer experimentos, mas com uma energia não tão fantástica como a gente vai ter. Os físicos chamam isso de brilho. Na verdade, alta energia, mas muito concentrada. E nessa quarta-feira, você acompanha a terceira reportagem da série que fala do trabalho do CPQD, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações.